rumo à estrada principal, com os bichos a persegui-los triunfantes. A mulher de Jones olhou pela janela do quarto, viu o que acontecia, reuniu às pressas alguns haveres dentro de uma bolsa de pano e escapuliu da granja por outro caminho. Moisés levantou o vôo do poleiro e bateu asas atrás dela, grasnando ruidosamente. Enquanto isso, os bichos haviam posto Jones e os peões para fora da granja, fechando atrás deles a porteira das 5 barras. E assim, antes de perceberem o que sucedera, a revolução estava feita. Jones fora expulso e a granja do solar era deles. Durante os primeiros 5 minutos, os animais mal puderam acreditar na sorte. Seu primeiro ato foi galopar pelos limites da granja, como para verificar se nenhum ser humano ficara escondido. Depois, correram de volta às casas da granja para varrer os últimos vestígios do odiado império de Jones. O galpão dos arreios, no fundo dos estábulos, foi arrombado, freios, argolas de nariz, correntes de cachorro, as cruéis facas com que Jones castrava os porcos e os cordeiros, foi tudo atirado ao fundo do poço. As rédeas, os cabrestos, os antolhos e os degradantes bornais foram jogados à fogueira que ardia no pátio. Destino idêntico tiveram os rédeos. Os bichos pulavam de contentamento ao verem os chicotes em chamas. Bola de Neve jogou também ao fogo as fitas que usualmente enfeitavam as crinas e cauda dos cavalos em dias de feira. Fitas, disse ele, devem ser consideradas roupas, que são o distintivo do ser humano. Todos os animais devem andar nus. Ao ouvir isso, Sansão foi buscar o chapeuzinho de palha que usava no verão para afastar as moscas de suas orelhas e jogou-o também no fogo. Em curto tempo, os bichos destruíram tudo quanto lhes recordava Jones. Napoleão conduziu-os de volta ao depósito de forragem e serviu uma ração dupla de cereais para todo mundo, com 2 biscoitos para cada cachorro. Depois cantaram bichos da Inglaterra de ponta a ponta 7 vezes, uma atrás da outra, e deitaram-se e dormiram como nunca. Acordaram, porém, de madrugada, como sempre, e, ao lembrarem-se do glorioso acontecimento da véspera, correram para a pastagem. A pequena distância havia uma colina que comandava a vista de quase toda a fazenda. Os animais subiram ao topo e olharam em volta à luz clara da manhã. Sim, era deles. Tudo quanto enxergavam era deles. No êxtase desse pensamento, viraram cambalhotas e saltaram num arrobo de contentamento. Molharam-se no orvalho, morderam a deliciosa grama de verão, arrancaram torrões da terra e aspiraram aquele cheiro delicioso. Depois fizeram um circuito de inspeção em toda a granja, vistoriando com muda admiração a lavoura, o campo de feno, o pomar, a lagoa e o bosque. Era como se, anteriormente, nunca tivessem visto aquilo e mal podiam acreditar. Tudo era deles. Voltaram, então, para as casas da granja e pararam silenciosos junto à porta da casa grande. Era deles também, mas sentiram um certo receio de entrar. Depois de alguns instantes, porém, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta e os animais entraram em fila, caminhando com o maior cuidado para não desarrumar nada. Andaram na ponta dos pés, de um aposento para o outro, falando baixinho e olhando com certa reverência o luxo inacreditável, as camas, os colchões de penas, os espelhos, os sofás de crina, o tapete de Bruxelas, a litografia da Rainha Vitória sobre a lareira da sala. Quando desciam as escadas, deram pela falta de mimosa. Voltando, descobriram-na no quarto principal. Havia apanhado no tocador da senhora Jones um pedaço de fita azul e segurava-o contra a espádua, admirando-se no espelho com trejeitos ridículos. Repreenderam-na acerbamente e saíram todos. Alguns presuntos, pendurados na cozinha, foram levados para fora e enterrados. O barril de cerveja da copa foi rebentado com um coice de Sansão. Além disso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo foi aprovada por unanimidade a resolução de conservá-la como museu.
Concordaram em que nenhum animal jamais deveria habitá-la. Os bichos tomaram a refeição matinal e foram outra vez convocados por Bola de Neve e Napoleão. Camaradas, disse Bola de Neve, 6h15 e temos um longo dia pela frente. Iniciaremos hoje a colheita do feno. Mas antes há um outro assunto para tratarmos. Os porcos revelaram que durante os últimos 3 meses haviam aprendido a ler e escrever num velho livro de ortografia dos filhos de Jones que fora jogada no lixo. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e branca e conduziu-os até a porteira das 5 barras que dava para a entrada principal. Então, Bola de Neve, que era quem escrevia melhor, pegou o pincel entre as juntas da pata, apagou o nome Granja do Solar do travessão superior e, em seu lugar, escreveu Granja dos Bichos. Seria esse o nome da granja daquele momento em diante. Depois disso, voltaram para as casas da granja. Bola de Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e ordenaram que fosse encostada à parede do fundo do celeiro grande. Explicaram que, segundo os estudos que haviam feito nos últimos 3 meses, era possível resumir os princípios do animalismo em 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos, que seriam agora escritos na parede, constituiriam a lei inalterável pela qual a Granja dos Bichos deveria reger sua vida a partir daquele instante para sempre. Com alguma dificuldade, pois não é fácil um porco equilibrar-se numa escada de mão, Bola de Neve subiu e começou a trabalhar, enquanto Garganta, alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede alcatroada em grandes letras brancas que podiam ser lidas a muitos metros de distância. Eis o que dizia o letreiro. Os 7 mandamentos. 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Estava tudo muito bem escrito, com exceção da palavra álcool, que foi escrita álcool, sem o último O, e de um dos S's, que foi desenhado ao contrário. O conjunto ficou bastante bom e Bola de Neve leu em voz alta para os demais. Todos os animais balançaram a cabeça de pleno acordo e os mais vivos começaram imediatamente a decorar os mandamentos. E agora, camaradas, disse Bola de Neve, deixando cair o pincel ao campo de fenol. É uma questão de honra realizar a colheita em menos tempo do que Jones e seus homens. Nesse momento, porém, as vacas, que já vinham dando sinais de inquietação, começaram a mugir. Havia 24 horas que não eram ordenhadas e estavam com os úberes quase estourando. Depois de alguma reflexão, os porcos pediram baldes e ordenharam as vacas com relativo êxito, pois seus cascos adaptavam-se bem à tarefa. Em breve, obtinham 5 baldes de um leite espumante e cremoso que muitos bichos olharam com considerável interesse. — Que vamos fazer com esse leite? Perguntou alguém. Jones, às vezes, misturava um pouco ao nosso farelo, disse uma galinha. Não se preocupem com o leite, camaradas, gritou Napoleão, postando-se à frente dos baldes. Nós trataremos deste assunto. A colheita é mais importante. O camarada Bola de Neve os conduzirá. Em seguida, dentro de alguns minutos, avante, camaradas, o feno está à espera. Os animais marcharam rumo ao campo de feno para o início da colheita e, quando voltaram à tardinha, notaram que o leite havia desaparecido. A Revolução dos Bichos, capítulo 3. E como trabalharam para juntar aquele feno?
Mas o esforço foi recompensado, pois a colheita deu um resultado muito melhor do que esperavam. Por vezes, a tarefa foi dura. Os implementos destinavam-se ao uso de seres humanos e foi uma enorme desvantagem o fato de nenhum bicho poder utilizar ferramentas que exigisse a posição em pé sobre as patas traseiras. Mas os porcos eram tão imaginosos que conseguiram contornar todas as dificuldades. Os cavalos conheciam cada palmo do terreno e, na realidade, sabiam ceifar e raspar muito melhor do que Jones e os empregados. Os porcos não trabalhavam propriamente, mas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros. Donos de conhecimentos maiores, era natural que assumissem a liderança. Sansão e Quitéria atrelavam-se à ceifadeira ou à grade. Naturalmente não havia mais necessidade de freio e rédeas, e andavam pelo campo para lá e para cá, com um porco atrás, gritando: "Eia, camarada!" ou "A volta, agora, camarada!", conforme o caso, e cada animal, até os mais modestos, trabalhou para colher e juntar o feno. Até os patos e as galinhas andavam o dia inteiro sob o sol, carregando no bico pequeninos feixes de feno. Enfim, terminaram a colheita 2 dias antes do tempo que Jones e seus empregados normalmente levavam. Mas, além disso, foi a maior colheita que jamais se realizara ali. Não houve qualquer desperdício. As galinhas e os patos, com sua vista penetrante, juntaram até o menor talinho, e nenhum animal na granja roubou sequer um bocado. Durante todo aquele verão, o trabalho da granja andou como um relógio. Os bichos felizes como nunca. Cada bocado de comida constituía um extremo prazer. Agora que a comida era realmente deles, produzida por eles e para eles, em vez de distribuída em pequenas quantidades por um dono cheio de má vontade, eles ficaram muito felizes. Ausentes os inúteis parasitas humanos, mas cobrava para cada um. Havia também mais lazer, muito embora os animais fossem inexperientes nisso. Encontraram muitas dificuldades, por exemplo, no fim do ano, quando colheram os cereais, foram obrigados a pisá-los à moda antiga e soprar as cascas, pois a granja não possuía uma debulhadeira. Mas os porcos, com a inteligência, e Sansão, com seus músculos fantásticos, sobrepujavam-nas. Sansão era a admiração de todos. Já era o trabalhador no tempo de Jones, agora como que valia por 3. Dias houve em que todo o trabalho da granja parecia recair sobre seus fortes ombros. Da manhã à noite, lá estava ele, puxando e empurrando, sempre no lugar onde o trabalho era mais pesado. Fizeram um trato com um dos galos para ser chamado meia hora mais cedo que os demais, todas as manhãs, e empregava esse tempo em trabalho voluntário que parecesse mais necessário. Sua solução para cada problema, para cada contratempo, era: "Trabalharei mais ainda", frase que adotara como seu lema particular. Cada qual trabalhava de acordo com sua capacidade. As galinhas e os patos, por exemplo, economizaram 5 baldes de trigo na colheita, juntando os grãos extraviados. Ninguém roubava, ninguém resmungava a respeito das rações. A discórdia, as mordidas, o ciúme, coisas normais nos velhos tempos, tinham quase desaparecido. Ninguém se esquivava ao trabalho, ou quase ninguém. É bem verdade que Mimosa não gostava de levantar cedo e costumava abandonar o trabalho antes dos demais, sob o pretexto de estar com uma pedra encravada no casco. E o comportamento do gato era um tanto estranho. Em seguida, notou-se que ele nunca podia ser encontrado quando havia trabalho por fazer. Desaparecia durante várias horas consecutivas e voltava a aparecer à hora das refeições ou à tardinha, após o fim dos trabalhos, como se nada houvesse acontecido. Apresentava, porém, desculpas tão boas e rosnava de maneira tão carinhosa que era impossível não crer em suas boas intenções. O velho Benjamin, o burro, nada mudara após a Revolução. Executava sua tarefa da mesma forma, obstinadamente, lenta,
com o que fazia nos tempos de Jones. Não se esquivava ao trabalho normal, mas nunca era voluntário para extraordinários. Sobre a Revolução e seus resultados, não emitia opinião. Quando lhe perguntavam se não era mais feliz agora que Jones se havia ido, respondia apenas: os burros vivem muito tempo. Nenhum de vocês jamais viu um burro morto. E os outros tinham que contentar-se com essa obscura resposta. Aos domingos não se trabalhava. A refeição da manhã era uma hora mais tarde, e depois dela havia uma cerimônia que se realizava todas as semanas indefectivelmente. Começava com o hasteamento da bandeira. Bola de Neve achara, no depósito, uma velha toalha verde de mesa e pintara no centro, em branco, um chifre e uma ferradura. Essa era a bandeira que subia ao topo do mastro todos os domingos pela manhã. O verde da bandeira, explicava Bola de Neve, representava os verdes campos da Inglaterra, ao passo que o chifre e a ferradura simbolizavam a futura República dos Bichos, cujo advento teria lugar no dia em que o gênero humano enfim desaparecesse. Após o hasteamento da bandeira, iam todos ao grande celeiro para assistir a uma assembleia geral conhecida como a reunião. Lá planejavam o trabalho da semana seguinte e discutiam as resoluções. Estas eram sempre apresentadas pelos porcos. Os outros animais aprenderam a votar, mas nunca conseguiram imaginar uma resolução por conta própria. Bola de Neve e Napoleão eram sempre mais ativos nos debates. Notou-se, porém, que dois nunca estavam de acordo. Qualquer sugestão de um podia contar, na certa, com a oposição do outro. Mesmo quando se resolveu, coisa que em si não podia sofrer a objeção de ninguém, que o potreiro situado além do pomar seria reservado para os animais aposentados, houve uma agitada discussão a respeito da idade de aposentadoria para cada classe de animal. A reunião era encerrada sempre com o hino Bichos da Inglaterra, e à tarde destinava-se à recreação. Os porcos reservaram o depósito de ferramentas para a sede da direção. Ali, à noite, estudavam mecânica, carpintaria e outras artes necessárias em livros trazidos da Casa Grande. Bola de Neve ocupava-se também da organização dos outros bichos por meio dos chamados comitês de animais. Formou o Comitê da Produção de Ovos para as galinhas, a Liga das Caudas Limpas para as vacas, o Comitê de Reeducação dos Animais Selvagens, cujo objetivo era domesticar os ratos e os coelhos, o Movimento Pró Mais Branca, que congregava as ovelhas, e outras mais, além da criação de classes para ensinar a ler e escrever. No conjunto, esses projetos foram um fracasso. A tentativa de domesticar as criaturas selvagens, por exemplo, falhou em pouco tempo. Elas continuaram a portar-se como dantes e simplesmente tiravam vantagem do fato de serem tratadas com generosidade. O gato ingressou no comitê de reeducação e por algum tempo andou muito ativo. Um dia foi visto, sentado num telhado, a doutrinar alguns pardais pousados pouco além do seu alcance. Dizia-lhes que todos os animais agora eram camaradas e qualquer pardal que desejasse poderia vir pousar na sua mão, mas os pardais preferiram ficar de longe. As classes de ler e escrever, ao contrário, constituíram enorme sucesso. Já no outono, quase todos os bichos estavam, um mais, outros menos, alfabetizados. Os porcos já liam e escreviam muito bem. Os cachorros aprenderam a ler razoavelmente, porém se interessavam pela leitura de nada além dos 7 mandamentos. Maricota, a cabra, lia um pouco melhor que os cachorros e costumava ler para os demais, à noite, os pedaços de jornal que achava no lixo. Benjamin sabia ler tão bem quanto os porcos, mas não exercia a sua faculdade. Ao que sabia, costumava dizer, nada havia que valesse a pena ler. Quitéria aprendeu todo o alfabeto, mas não conseguia juntar as letras. Sansão não foi capaz de ir além da letra D. Desenhava na areia, com a pata, as letras A, B, C, D, e ficava olhando, com as orelhas murchas, às vezes sacudindo o topete.
tentando com todas as suas forças lembrar-se do que vinha depois, inutilmente. É verdade que em várias ocasiões aprendeu E, F, G, H, mas ao consegui-lo, descobria sempre que havia esquecido A, B, C e D. Afinal, decidiu contentar-se com as 4 primeiras letras e costumava escrevê-las 1 ou 2 vezes por dia, a fim de refrescar a memória. Mimosa recusou-se a aprender mais do que as 6 letras que acompanham seu nome. Formava-se bem certinhas, com pedaços de ramos, enfeitava o conjunto com 1 ou 2 flores e ficava andando à volta a admirá-las. Nenhum dos outros animais da granja chegou além da letra A. Notou-se também que os mais estúpidos, tais como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de aprender de cor os 7 mandamentos. Depois de muito pensar, Bola de Neve declarou que, na verdade, os 7 mandamentos podiam ser condensados numa única máxima, que era 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Aí se continha, segundo disse ele, o princípio essencial do animalismo. Quem o seguisse firmemente estaria a salvo das influências humanas. A princípio, os pássaros fizeram objeção, pois lhes parecia que estavam no caso das 2 pernas. Porém, Bola de Neve provou que tal não acontecia. A asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Deveria ser olhada mais como uma perna. O que distingue o homem é a mão, o instrumento com que perpetra toda a sua maldade. As aves não compreenderam as palavras de Bola de Neve, mas aceitaram a explicação, e os bichos mais modestos dedicaram-se a aprender de cor a nova máxima: 4 pernas bom, 2 pernas ruim, e que foi escrita na parede do fundo do celeiro, acima dos 7 mandamentos, e com letras bem maiores. Depois que conseguiram decorá-la, as ovelhas tornaram-se de uma enorme predileção por essa máxima e frequentemente, deitadas na relva, ficavam a balir: 4 pernas bom, 2 pernas ruim, 4 pernas bom, 2 pernas ruim, durante horas a fio. Napoleão não tomou interesse algum pelos comitês de Bola de Neve. Dizia que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa em favor dos adultos. Aconteceu que Lulu e Ferrabras deram cria logo após a colheita de feno. Deram cria a 9 robustos cachorrinhos. Tão logo foram desmamados, Napoleão tirou-os de suas mães, dizendo que ele próprio se responsabilizaria por sua educação. Levou-os para um sótão que só podia ser atingido pela escada do depósito e os manteve em tal reclusão que o resto da fazenda logo se esqueceu de sua existência. O mistério do leite pronto se esclareceu. Era misturado à comida dos porcos. As maçãs estavam amadurecendo e a grama do pomar cobria-se de frutas derrubadas pelo vento. Os bichos tinham como certo que as frutas deveriam ser distribuídas equitativamente. Certo dia, porém, chegou a ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas ao depósito das ferramentas para consumo dos porcos. Alguns bichos murmuraram a respeito, mas foi inútil. Os porcos estavam todos de acordo sobre este ponto. Até mesmo Bola de Neve e Napoleão. Garganta foi enviada aos outros para dar explicações. Camaradas, gritou, não imaginais. Suponho que nós, os porcos, fazemos isso por espírito de egoísmo e privilégio. Muitos de nós até nem gostamos de leite e de maçã. Eu, por exemplo, não gosto. Nosso único objetivo, ao ingerir essas coisas, é preservar nossa saúde. O leite e a maçã, está provado pela ciência, camaradas, contém substâncias absolutamente necessárias à saúde dos porcos. Nós, os porcos, somos trabalhadores intelectuais. A organização e a direção dessa granja repousam sobre nós. Dia e noite velamos por vosso bem-estar. É por vossa causa que bebemos
o leite e comemos aquelas maçãs. Sabeis o que sucederia se os porcos falhassem em sua missão? Jones voltaria. Jones voltaria, com toda certeza, camaradas, gritou Garganta quase suplicante, dando pulinhos de um lado para o outro e sacudindo o rabicho. Com toda certeza, não há dentre de vós quem queira a volta de Jones. Ora, se algo havia sobre o que todos os animais estavam de acordo, era o fato de que nenhum desejava a volta de Jones. Quando o assunto lhes foi posto sob essa luz, não tiveram mais o que dizer. A importância de manter a boa saúde dos porcos tornou-se óbvia. Foi, portanto, resolvido sem mais discussões que o leite e as maçãs caídas, bem como toda a colheita de maçãs quando amadurecessem, seriam reservadas para os porcos. A Revolução dos Bichos, capítulo 4. Pelo fim do verão, a notícia do que sucedia na Granja dos Bichos já se